Eu morava em Santos, era casado já fazia 3 anos. Por uma opção da minha mulher, ainda não tínhamos filhos e vivíamos bem. Eu adorava minha mulher e sabia que ela também gostava muito de mim. E sabe, justamente por isso eu não consigo entender como as coisas chegaram ao ponto em que chegaram. Como a minha vida virou do jeito que virou. Na empresa em que eu trabalhava, tinha uma garota que vivia me dando mole. Sabe, é que não tem outra maneira de falar isso. E o pior é que não era segredo para ninguém. A Verônica não fazia nem questão de esconder. Na verdade, segundo ela, não era um simples interesse, uma simples atração. Ela era apaixonada por mim, para valer. Apesar de saber que eu era casado. A verdade é que eu fui resistindo até onde pude. Só que sabe como é, né? Homem é homem e no fim a danada acabou me dobrando e mesmo sabendo do perigo acabei me envolvendo com ela. Olha, a gente levava, pelo menos eu, o nosso caso da maneira mais discreta possível, mas tinha algumas pessoas que sabiam do nosso envolvimento na empresa. Pois ela mesma comentava com algumas colegas mais chegadas. E o pior é que tinha uma amiga da minha mulher que trabalhava na mesma empresa. Embora fosse uma empresa grande, eu nunca imaginei que a história fosse parar nos ouvidos da minha esposa. Para meu azar, a bomba explodiu primeiro na empresa, de onde eu tirava o meu sustento, e posteriormente com a Melissa, minha esposa. A verdade é que a gente foi longe demais. Na verdade, eu fui longe demais, porque no caso dela, ela era solteira, só que eu tinha compromisso. Eu era o casado da história e, no fim, o inevitável aconteceu. Acabamos sendo surpreendidos na intimidade, nas dependências do meu trabalho. Quando a bomba estourou, fomos chamados à gerência e acabamos sendo demitidos. A história se espalhou e todos os funcionários ficaram sabendo do rolo que deu. Inclusive, esta amiga da Melissa. Imagine. Ambiente de trabalho. A coisa se espalhou na velocidade de um raio. Raio que caiu na minha cabeça, viu? Inventei uma justificativa para minha demissão da empresa, para Melissa, mas logo a tal amiga contou, tintim por tintim, para ela, me desmascarando. Eu, que já havia sido demitido por justa causa, acabei perdendo também minha esposa. Implorei pelo seu perdão, mas minha mulher não me ouviu. Não teve jeito. Acabou me deixando. A casa em que morávamos não era nossa. Na verdade, era uma casa que pertencia à família dela, ao pai dela, mais precisamente. De modo que, depois da separação, adivinha? Eu, que já tinha perdido o emprego e a mulher, fiquei sem ter onde morar. Tinha me tornado um sem-teto. Imagina a minha situação, sem emprego, sem mulher e agora sem teto, sem ter para onde ir, já que minha família era toda de Marília. Este foi meu primeiro pensamento, voltar para Marília. Conversei com Verônica, a causadora da minha miséria, e ela disse que eu poderia ficar morando na casa dela, ou melhor, dos pais dela. Só que me impôs uma condição. Eu teria que oficializar nossa relação. Para ser sincero, eu não estava a fim de ter nada sério com ela. Na verdade, nunca tive. Muito menos morar junto. Porque um caso passageiro é uma coisa, outra coisa é bem diferente. É assumir uma mulher por quem a gente não sente nada. Para não dizer que não sentia nada, sentia atração física. Mas era só sexo, prazer e nada mais. Na verdade, eu estava com minha cabeça tão perturbada por conta da minha separação. Querendo ou não, a Verônica tinha sido a responsável. Não que tenha me obrigado a alguma coisa, ninguém faz nada sozinho, mas se ela não tivesse me provocado tanto, nada daquilo teria acontecido. Eu não teria perdido meu emprego, minha mulher, e não estaria no olho da rua. Estar longe da mulher que amava era o que mais me consumia. Por tudo isso, foi que pensei em voltar para Marília, onde eu tinha parentes. Minha mãe, meu pai,
Mas aí o meu irmão, que era o único que morava aqui em Santos, fazia tempo, ficou sabendo do que tinha acontecido através da minha mãe, me ligou e me fez um convite. Disse que se eu quisesse, poderia morar na casa dele durante uns tempos. Falou inclusive que me ajudaria a arranjar um emprego. Olha, eu até que fiquei empolgado. O Sérgio, meu irmão, já morava em Santos há pelo menos uns 15 anos. Era casado, tinha 3 filhos. Eu já o tinha visitado algumas vezes, mas já tinha algum tempo, sabe? Para resumir, meio sem alternativa, acabei aceitando a oferta. Cheguei à casa dele numa tarde chuvosa de sábado e fui recebido com uma festa. Da família do meu irmão, a única que não estava em casa era a Mara. A Mara, que era sua filha mais velha. Só chegou lá por 9 horas da noite e quando a vi entrando pela porta, eu até estranhei, porque a última vez que a tinha visto, não passava de uma menina e agora tinha se transformado em uma linda mulher de 21 anos. Sabe, aos poucos, eu fui me adaptando àquela nova vida. Não demorou muito para eu conseguir arranjar emprego. Não era grande coisa, não. Mas daria para me manter por algum tempo até aparecer coisa melhor. Sabe, de cara, eu me dei super bem com essa minha sobrinha. A gente começou uma amizade bacana. Logo na primeira semana, inclusive, ela me levou onde costumava ir com o seu pessoal. Todos assim, mais ou menos da idade dela. Apesar de eu ser mais velho, acabei me enturmando. Eu já estava bem adaptado. Até que um dia, para minha surpresa, sinceramente, eu não sei explicar, mas acabou acontecendo uma coisa que não era para acontecer. Tínhamos uma ligação, claro que tinha, mas era uma ligação de tio e sobrinha. Não havia maldade. Até que uma dessas vezes que saímos, eu lembro que voltamos tarde da noite. Era num sábado, na volta para casa. Repito, não sei como aconteceu, não era para acontecer. Não que eu queira atribuir culpa à bebida, mas a gente bebeu um pouco a mais e acabou rolando um beijo. Na verdade, acabou rolando mais do que deveria rolar, principalmente por se tratar da minha sobrinha. Poxa, vou repetir pela 3ª vez. Até hoje eu não sei como isso pôde acontecer. Não era para acontecer. Até hoje eu me culpo por isso. Se bem sabe, um pouquinho de razão eu tenho, porque, acredite quem quiser, eu juro que estou falando a verdade. Mas primeiro, que não fiz nada sozinho, e depois ela também estava meio alta, digamos assim. Ela me deu abertura, poxa. Parece incrível, mas é a verdade, porque mesmo eu bebendo um pouco, eu tenho certeza que não teria tomado iniciativa nenhuma em relação a ela. A verdade é que naquela noite, além do primeiro beijo e dos outros que se seguiram, acabamos parando na cama. E tudo aconteceu no quarto dela, debaixo do teto que abrigava a família do meu irmão. Meu Deus! Naturalmente que depois bateu o arrependimento, mas já não era possível voltar atrás. Fazer o quê? Olha, para se ter uma ideia, depois do ocorrido, eu não conseguia nem olhar nos olhos dela. E ela também mudou sua maneira de agir comigo. Acho que o mesmo sentimento de arrependimento que bateu em mim também bateu nela. Ficamos constrangidos e acabamos perdendo também até aquela naturalidade do começo. Foi inevitável o afastamento, apesar de continuarmos morando na mesma casa. O pior é que não tinha muita lembrança do que tinha acontecido. Lembrava, mas vagamente. Tínhamos bebido muito. Aliás, não é que eu esteja querendo me eximir de culpa e me justificar, mas o fato de termos bebido contribuiu para que tudo acontecesse. Se pudesse, eu esqueceria esse episódio, mas não posso, meu Deus.
Eu nunca tinha olhado para minha sobrinha com alguma malícia, juro que não. Até porque era minha sobrinha e tão jovem. O que aconteceu não tem volta. Resolvi procurar um lugar só para mim. A convivência naquela casa entre eu e ela começou a ficar muito constrangedora. Me mudei. Meu irmão achou estranho eu ter tomado aquela atitude. Coitado, não sabia de nada. Chegou a me perguntar o que estava acontecendo, pois notava que eu andava meio quieto, meio isolado. Só que, meu Deus, como explicar para ele? Ah, se ele soubesse. Não queria nem imaginar se ele descobrisse. Claro que eu não queria que fosse assim, mas no final acabei me afastando até do meu irmão, tudo por conta da loucura daquela noite. De vez em quando, ele me ligava e perguntava porque eu não aparecia mais na casa dele, me convidava para almoçar, tomar uma cerveja. Eu até falava que daria um jeito de ir, mas nunca ia. Até que cerca de 3 meses depois, eu fiquei sabendo de uma coisa que me deixou confuso demais. Para falar a verdade, mais do que confuso, me deixou sem saber o que pensar. Um dia, liguei para minha mãe para saber como estavam as coisas e foi através dela. Veja, como que as coisas acontecem. E foi ao ouvir da minha mãe uma frase que se eu não estivesse sentado, eu teria caído, claro. Tão novinha e engravidada daquele jeito. O Sérgio está inconsolável, coitado. Sabe, eu escutei aquilo da minha mãe e juro, não estava nem prestando atenção no que a minha mãe estava falando, de tão assustado que fiquei. Sabe, deu aquele baque. Como é que é, mãe? A Mara, filha do... Mas que história é essa, minha mãe? Que história é essa? Que história é essa? Vai dizer que você não sabia. Mora aí perto do Sérgio e não está sabendo ainda? A menina engravidou. Eu realmente não sabia. Ninguém tinha me falado nada. Eu andava afastado demais. Claro que fiquei preocupado demais, pensativo, porque havíamos ficado uma noite juntos. E se o filho fosse meu, hein? Será, meu Deus? Fiquei preocupado porque tínhamos ido uma vez para a cama, só uma vez, mas tudo pode acontecer. Ela podia ter se envolvido com outro cara, ter se envolvido com alguém, mas mesmo assim, cogitando essa hipótese, eu estava muito assustado. Ah, sabe Deus como eu rezei para que ela realmente tivesse conhecido alguém numa balada e que eu não tivesse nada a ver com aquilo. Eu nem queria imaginar o que faria se ela estivesse esperando um filho meu, fruto daquela única vez que tínhamos ido para a cama. Certamente seria o meu fim, até que finalmente criei coragem e liguei para ela. Perguntei quem era o pai da criança. Eu precisava saber, meu Deus. Olha, eu não estava conseguindo dormir. Perguntei de quantos meses ela estava. Só que ela não quis entrar em detalhes. Só disse: pode ficar tranquilo, viu, tio? Você não tem nada a ver com isso. Foi o que ela me falou. E ainda me chamou de tio. Olha, eu respirei tão aliviado quando ela falou aquilo. Me senti mais leve, como se tivesse tirado um peso de 1 tonelada dos ombros. Meu irmão, não preciso nem dizer, estava uma fera, inconsolável, porque não era o futuro que ele tinha imaginado para a filha. Ele queria que ela terminasse os estudos, que se casasse. Eu cheguei a conversar com ele sobre o problema e ele me falou uma coisa que me fez ficar ainda mais tranquilo. Mesmo ela já tendo me falado literalmente que eu não tinha nada a ver com aquilo, meu irmão me fez uma revelação que não sei se senti alívio ou me preocupei ainda mais. Você acredita que essa menina não quer me dizer quem é o pai dessa criança que ela está esperando? Eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E se partisse para um DNA? E se ela não queria dizer para não revelar a cruel paternidade, porque sabia que eu era pai do moleque? Mas não quer contar, Sérgio? Mas por quê? Por quê? Sei lá, não quer falar.
Me disse que conheceu um cara por aí numa balada, mas não pegou nem o contato do infeliz. Você acredita? Eu não sei onde eu tô com a cabeça que eu não faço uma besteira. Pegar essa menina pelo pescoço e... Olha, que Deus me perdoe, mas se eu descubro quem é o miserável, se eu pego esse sujeito... Deu para sentir que ele estava revoltado demais. Estava inconsolável. Quanto a mim, o que é que eu ia fazer? Tratei de seguir a minha vida. Tentei não me preocupar mais com a gravidez da minha sobrinha, até porque ela mesmo falou que eu não tinha nada a ver com aquilo. As semanas foram passando, os meses, até que nasceu o bebê. Eu já estava até que meio colocando aquele episódio no esquecimento. Só que aí foi que começou o meu drama e o do meu irmão, porque, a julgar pela data do nascimento da criança, eu fiz as contas. E essa criança nasceu exatamente 9 meses depois daquele episódio em que fomos para a cama. A única vez que fizemos sexo foi uma única vez, meu Deus. Só que 2 mais 2 são 4. Olha, só Deus sabe como eu me senti. Aliás, como estou me sentindo até hoje. No mínimo, tem-se uma grande possibilidade desse filho ser meu. Isso para não dizer quase certeza. Meu Deus, é uma questão de matemática. Será que é por isso que ela nunca contou para a família quem era o pai dessa criança? Inventou aquela desculpa que tinha conhecido um rapaz na balada? Não pegou contato para não revelar o nome do pai? Será que ela fez isso para me proteger? Porque sabia de antemão o rolo que daria? Se meu irmão descobrisse que fomos para a cama uma única e maldita vez. Mas fomos. Antes mesmo de conhecer o rosto dessa criança, eu já fiquei com a cabeça a mil só de imaginar que pudesse ser meu filho. Na verdade, fiquei até com medo de conhecer o bebê. Na verdade, é uma mistura tão grande de sentimento em mim. Até que a Mara teve alta, eu criei coragem e fui até a casa dela. Nessas alturas, meu irmão já não estava tão bravo. Pelo contrário, estava até se derretendo pelo neto. E quando conheci o menino, que bati os olhos nele pela primeira vez, constatei que era muito parecido comigo. Eu, inclusive, fiquei com medo que alguém percebesse isso também. Ou será que eu fiquei tão impressionado e achei que era parecido comigo, sendo que nem parecia tanto? Mas juro que fiquei com medo de alguém olhar para a cara daquele moleque, olhar para minha cara e perceber a semelhança. Repito, talvez tenha sido impressão minha, porque todo mundo achou o moleque parecido com o meu irmão, que por sinal também é parecido comigo. Ainda bem. Lembro-me que olhei para Mara com aquele olhar de interrogação, como que perguntando se aquele menino era meu filho. Juro, a sensação que tive foi de que ela fugiu do meu olhar. Ela não me olhava nos olhos, eu olhava para ela e às vezes ela estava até olhando para mim, disfarçava e desviava o olhar. E isso, é claro, me deixou ainda mais confuso. O fato é que até hoje não sei se esse menino é meu filho ou não. Para dizer a verdade, tenho quase certeza que é. Porque fiz as contas e bate tudo certinho. Esse menino nasceu 9 meses depois daquela maldita noite. E fica uma interrogação. Por que ela não revelou o nome do pai do moleque? Não pegou o telefone. Já tentei conversar com ela várias vezes, mas ela foge da conversa. Evita até ficar comigo no mesmo ambiente, porque, claro, deve imaginar que eu vou entrar no assunto. Mesmo que ela não me confirme, eu tenho aqui dentro de mim a certeza de que sou pai desse moleque. O garoto é muito parecido comigo e a matemática aponta para que seja assim. 2 e 2 são 4, meu Deus. Todos dizem que o menino puxou o meu irmão. Tem horas que eu quase fico louco pensando nisso. Tem horas que me pergunto quando vai acabar esse sufoco, meu Deus. Eu tenho que fazer alguma coisa para saber a verdade, senão vou acabar enlouquecendo. Será que um dia, meu Deus, eu vou pegar esse moleque no colo e chamá-lo de meu filho, olhar bem fundo em seus olhos e dizer: sou seu pai?